vamos fazer o seguinte, vamos calcular, medir quanto que vale o ômega R, né? Porque eu falei para vocês, a gente podia ver o ômega R, né? Ver essa equação aqui, a gente tinha que ver, desculpa, não podia, a gente tinha que ver essa equação, dois efeitos nela. Um efeito é como que a densidade varia com o tamanho do universo, para eu poder botar na equação. Mas eu também quero saber como que a densidade varia, mas eu também quero saber quanto que é o UR. Porque eu estou dizendo que ele é principalmente determinado pela radiação cósmica de fundo. E eu posso calcular esse UR, tá? Usando as equações de eletromagnetismo. Claro, eu, para esse curso, assumi que os alunos só conheciam Física 1 e Cálculo 1. Mantenha essa hipótese. Mas eu sei que todo mundo que vem fazer um curso de cosmologia tem alguns conhecimentos de física, tá? Então não é uma coisa assim sobrenatural eu jogar algumas equações assim, tirar da manga algumas equações. Essas equações de radiação que eu estou colocando aqui, relatividade restrita não. Essa equação, a gente não vai deduzir nada de relatividade restrita nesse curso. Mas a equação de radiação aqui, de Planck, essas coisas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando for falar a sério sobre a radiação cósmica de fundo. Agora, para calcular o R, eu vou tirar da manga também essa é a nota 9G. Eu vou tirar da manga também uma equaçãozinha. O R é igual a 4 sigma T na quarta sobre C. Esse UR que está aparecendo aí, ele está relacionado com a temperatura da radiação cósmica de fundo. Isso acontece porque essa radiação cósmica de fundo, ela tem uma distribuição de corpo negro. E a gente pode associar uma temperatura a essa distribuição. De novo, eu não falei ainda de corpo negro nesse curso, mas eu assumi, né? Acabei de lembrar que eu assumi também que você já fez o curso de Astrofísica Geral, né? Porque senão muita coisa aqui fica bem incompreensível mesmo. E no curso de Astrofísica Geral eu falo sobre corpo negro, então volta lá, né? Se você está com dificuldade nessa questão do corpo negro, temperatura, volta no curso de Astrofísica Geral e dá uma olhadinha na aula em que eu falo sobre a luz. Na aula em que eu falo sobre a luz, eu falo sobre comprimento de onda. Agora eu me livrei porque eu lembrei de tudo isso que eu já falei lá em Astrofísica Geral. Eu tinha esquecido de Astrofísica Geral. Eu estava preocupado, eu estava falando isso preocupado com que você só sabia Física 1. Não. Você sabe Astrofísica Geral. Lá tem a aula número 4 de Astrofísica Geral, em que eu falo sobre as propriedades da luz. Eu falo sobre a questão de comprimento de onda, lá. Eu falo sobre a equação de Planck e falo sobre corpo negro e explico que a energia total emitida por um corpo negro é proporcional à temperatura na quarta, tá? Dentro de um campo de radiação, isso a gente pode pensar aqui, isso eu não falo lá no curso de Astrofísica Geral. Então, se você não lembra desses tópicos, dá uma parada agora, volta na aula número 4 de Astrofísica Geral. Se você lembra, quando eu falo lá em Astrofísica Geral, eu não explico a diferença de como medir a energia de um corpo negro. Porque você tem dois processos. Um é o corpo negro está irradiando aqui, eu estou medindo quanta energia que ele está medindo na superfície dele. Outro processo é eu estou imerso num campo de radiação que foi gerado num corpo negro. Quando eu estou imerso num campo de radiação gerado por um corpo negro, né, vem radiação de todos os lados, a densidade de energia é dada por essa expressão aqui, tá? Então eu tenho uma expressão para o R que vale para corpo negro. Isso só vale para um corpo negro perfeito. Se for, por exemplo, essa lâmpada aqui, que emite uma distribuição de energia bem diferente da de um corpo negro, não vale aquela expressão ali, tá? Então aquilo é um caso particular. A expressão geral seria o R. Como é que eu calculo o R? Depende da energia total ali da minha distribuição. Para um corpo negro vale isso dali. E para um corpo negro vale associar a temperatura. Isso que é interessante, né? Então, que é uma propriedade da radiação cósmica de fundo, né? Então, naturalmente, a gente vai querer transformar isso daqui para ρr, né? ρr, eu vou dividir por c ao quadrado. Então, ρr vai ser 4 sigma t na quarta sobre c ao cubo. Dividir por mais um c ao quadrado aqui, tá? Esse vai ser o ρr. O ρr hoje vai ser isso daqui calculada com a temperatura da radiação cósmica de fundo hoje. O T0 hoje, que é de 2,73 Kelvin, tá?
Então, seria hoje. Para um momento qualquer, a temperatura da radiação cósmica de fundo calculada no momento qualquer do universo, um instante qualquer do universo, que a gente vai deduzir bem lá para frente quando a gente for trabalhar com a tal da radiação cósmica de fundo aí, né? Então eu tenho uma expressão para o ρr hoje, tá? E era isso que eu queria para poder calcular a densidade, né? Então ρr hoje vai ser a temperatura hoje. E aí eu posso calcular a densidade, porque se eu tenho uma expressão para o ρr hoje, eu jogo aqui nessa expressão e eu tenho a densidade radiativa, porque eu sei quem é o G, sei quem é a constante de Hubble-Lemaître, né? Logo, a densidade de energia radiativa hoje, que é o que eu vou precisar na equação, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser aquilo ali, 8πg sobre 3h0 ao quadrado, vezes o ρr hoje, que é 4 sigma temperatura da radiação cósmica de fundo hoje, sobre c ao cubo. Apesar de ser cabulosa essa expressão aqui, né, é uma expressão que a gente consegue calcular, tá? A gente pode até simplificar, né? Unir as coisas, vai dar 32, 8 vezes 4, 32, π, g, sigma, t0 na quarta, 3h0 ao quadrado, c ao cubo. Jogando os valores aqui, você pega todos, isso aqui é tudo número que você vai pegar, ó. Constante de gravitação, constante de Stefan-Boltzmann, temperatura da radiação cósmica de fundo hoje, que é 2,73, constante de Hubble, 100 Hzinho, velocidade da luz. Você pega esses números todos aí, joga naquela expressão e você chega que a densidade radiativa hoje vai ser igual a 2,5 vezes 10 na menos 5, Hzinho na menos 2. Hzinho porque é 1 sobre H0 ao quadrado aqui, né? Hzinho na menos 2. Se eu colocar o Hzinho como 0,7, né? Então vai corrigir e vai dar o valor dela hoje. Mas de qualquer maneira, a gente conclui uma coisa muito importante, que ele vale aproximadamente 10 na menos 5. Lembra que o ômega-m, hoje, ele valia aproximadamente 0,25. Isso significa que ele é 10 na 4 vezes menor. 10.000 vezes menor do que a densidade de matéria, hoje. O ômega-k, a gente vai para todos os efeitos nesse curso, quase todos os momentos, assumir que o ômega-k, ele é, para todos os efeitos, 0, tá? Essas aqui são as ordens de grandeza das densidades que a gente vai trabalhar nesse curso aqui. Então, perceba que hoje esse vírgula zero aqui é fundamental para entender a história, tá? Hoje, o universo é dominado pela matéria. A radiação cósmica de fundo, ela é importante para a cosmologia, porque ela conta como era o universo lá no começo. Mas ela não é relevante para a evolução do universo hoje. Hoje não. No entanto, perceba que na equação de Friedmann-Lemaître, ela depende de um termo A na quarta. E os termos de potência mais alta no denominador são os termos mais importantes para o começo do universo. Porque se você, de novo, joga um termo aqui, um A pequeno, A igual a 1/10, isso daqui, esse denominador 1/10, vai dar um fator 10.000 aqui na frente. O A 1/10 vai dar um fator 1.000. E aqui vai dar um fator 100. Então eu vou ter 10.000, 1.000 e 100. Então se eu pegar um A ainda menor, facilmente eu troco essa relação aqui. Pega um Azinho bem no comecinho do universo, um A igual a 10 a menos 5. Eu troco isso aqui fácil. Tá? E aí a radiação no começo do universo ela era mais importante para a evolução do universo. Então é interessante porque essa equação nos mostra, né? Queria achar aqui o valor no comecinho, né? Essa equação nos mostra que cada termo tem a sua importância. Claro, o ômega-k, se a gente está tomando como 0, aí ele nunca vai ser muito importante, né?
Então vamos olhar agora o que acontece no universo que é dominado por radiação. O universo bem lá no comecinho dominado por radiação. A gente já tinha feito a conta para o universo dominado por matéria, quando A era muito menor do que 1. Não tinha esse termo ainda, né? Então o universo dominado por matéria, A muito menor do que 1, esse termo prevalecia sobre o outro. Da mesma forma, seria olhar o universo com K igual a 0, né? Só que agora a gente colocou esse termo novo aqui. E esse termo novo, como a gente acabou de ver, ele é mais relevante quando o A é pequenininho. Então a gente pode dizer que existe uma fase em que o universo é dominado por matéria, que é um A muito menor que 1. Mas existe um A ainda menor que isso, onde o universo é dominado pela radiação. Veja que a gente já está fazendo contando uma história da evolução do universo. Um universo dominado inicialmente por radiação, depois o universo dominado por matéria, que a gente viu que a constante, o fator de escala crescia com 2/3, e lá para frente o universo já no final, né, dominado pelo termo aqui do K, né? Então vamos olhar o que acontece quando o A é realmente muito pequenininho, que é o universo dominado por radiação. E então a equação vai ficar assim: H ao quadrado, que era A ponto sobre A ao quadrado, vai ser aproximadamente o termo radiativo apenas. Né? Esses outros dois ficam muito menores do que o termo radiativo se o A é realmente pequeno, bem no comecinho do universo. Aí a gente pode fazer como a gente fez antes aqui. A gente passa aqui o A quadrado multiplicando, né? Então vai ficar um A quadrado aqui, corta, né? E depois tira a raiz, ficando com um dA dt. Aqui faltou H0. dA dt igual a H0, porque eu tirei a raiz, né? Raiz de ômega R0 sobre A. E aí eu vou passar o A para o outro lado, eu vou ficar com AdA, vai ser igual, vou passar o dt para cá multiplicando, lembra que vai ter um H0 vezes um dt, então eu vou chamar isso de dtal, esse tempo adimensional, como a gente tinha feito antes também. E aí eu vou estar no mesmo problema de antes, né? Eu vou precisar integrar esse negócio aqui num certo limite, vou integrar de 0 até um certo tal, e eu vou integrar também de 0 até um certo A, opa, a linha vai aqui embaixo, até um certo A, assumindo de novo que o universo começou muito pequenininho, começou do zero. E o raciocínio é o mesmo, porque eu tenho essencialmente a mesma equação, né? A diferença é que antes eu tinha uma raiz no A aqui, quando eu calculei o universo dominado por matéria. E agora eu tenho agora ainda a mesma equação, então não muda nada aqui, tá? Se eu integrar esse negócio aqui, vai ficar um A ao quadrado sobre 2 igual a um ômega R0, a raiz disso, na verdade, vezes o tal, tá? E aí eu concluo que nesse caso, o meu universo, ele cresce com a raiz, o fator de escala, né, varia com a raiz do tempo, tá? E aí eu posso aumentar aquele quadro que a gente tinha feito na última vez que a gente analisou essa questão da evolução do universo, né? Eu tinha começado aquele quadro antes com uma função, né, de A, em função do tempo, né, ou função do tal, tanto faz. A gente tinha começado com 2/3. Agora, em vez de começar com 2/3, eu vou colocar na 1/2, tá? Então eu vou ter uma função na 1/2, depois eu vou ter aqui, vai ter um certo período de transição, né, em que eu vou ter uma função de 2/3, e depois ainda vai ter um período de transição, que daí depois eu vou ter uma função linear. T na 1/2, raiz, né, T na 2/3 e T na 1. Você vê que a potência vai aumentando, né, 0,5, 0,66, 666, é isso que eu queria fazer fracionário para ficar com decimal para ficar mais claro, mas dá para ver também. 0,66666 e depois T na 1. Então a potência vai aumentando. Ou seja, o universo ele vai expandindo com velocidades diferentes. No começo ele expande mais devagar quando ele é dominado por radiação. Depois ele expande um pouco mais rápido quando ele é dominado por matéria. E no final, onde a radiação e a matéria já não importam mais, o universo expande especialmente rápido, né? Expande com o T, tá? E aí existem esses períodos de transição entre uma fase e outra aqui, que são períodos que eu preciso realmente aí integrar a equação direitinho, né? Que é o que a gente vai fazer depois. Vamos integrar essa equação direitinho, tá? Então, essa dali é a história evolutiva do universo,
tá? E a história evolutiva do universo é contada pelo valor, pela constante de Hubble. Ali não tem a constante de Hubble, mas eu posso facilmente, né, derivar o A aqui para encontrar a constante de Hubble e contar a história evolutiva do universo a partir disso. Então, agora, gente, nós nos deparamos com um problema, ou não, né? Mas nós nos deparamos com uma situação. A equação de Friedmann-Lemaitre, ela nos mostra um universo que evolui com o tempo, um universo que está mudando, né? O fator de escala, né, implica no universo que expande e pior, ou melhor, depende de quem, depende para quem, né? Mas não apenas expande, como essa expansão depende da época do universo. Tem épocas em que ela ocorre de maneira diferente. E aí agora vale a pena dar uma olhadinha em história aqui, né? Embora eu realmente não seja um expert em história, né? E recomendo fortemente que vocês leiam sobre história da física. Eu leio muito sobre história da física, gosto muito, mas não estou no ponto de poder ensinar a história da física ainda. Mas vale a pena a gente dar uma olhadinha em questões históricas, tá? Na época em que o Friedmann e o Lemaitre encontraram esses resultados aqui, né? Eles não encontraram exatamente desse jeito que está aí, é evidente, né? Cada um foi encontrando do seu jeito. Mas na época que eles encontraram esses resultados aí, eles desagradaram os físicos. Tá? O Lemaitre, especialmente, por ser padre também, desagradou muito os físicos. Porque eles viam no trabalho do Lemaitre, é inevitável pensar nesse começo do universo como a criação, né? Para muitas pessoas. Então eles viam no trabalho do Lemaitre uma espécie de quase até intromissão da igreja, por ele ser um padre mesmo, dentro da cosmologia. O Friedmann morreu logo depois. Hein? O que era um absurdo, porque o Lemaitre escreveu muito dizendo que ele não via dessa forma, né? E existem questões de metafísica envolvidas aí que fugiam bastante à compreensão dos físicos aí na época. Ele definitivamente não pensava estar fazendo uma teoria física para o livro do Gênesis. Definitivamente não era isso que ele queria. E ele lutou muito, inclusive, dentro da Igreja Católica para deixar claro esse ponto, essa visão dele, né? Embora algumas pessoas sempre vissem dessa forma. São livros para interpretar como quiserem, mas ele não interpretava assim. De qualquer maneira, causou muito desgosto nos físicos na época que viam o universo como estático. O Einstein mesmo era alguém que acreditava no universo estático e ele pensava que o universo estático era uma solução mais elegante. O universo estático necessariamente necessariamente não, muito forte. Naturalmente é um universo eterno. Não tem começo. As coisas não mudam no universo estático, né? Isso daqui naturalmente nos leva à noção de começo do universo. Porque você vê que a escala diminui, né? Então, naturalmente, você pode explorar outras soluções aqui. Você pode pegar essa equação, né? Se você for uma pessoa bastante versada em matemática, você pode pegar essa equação aqui e trabalhar várias soluções possíveis com ela. Mas, do ponto de vista físico, a interpretação mais natural que surge dessa equação é que o universo teve um começo e que evoluiu diferente. Isso, como eu disse, desagradava o Einstein. Ele tinha uma posição estética, filosófica, enfim, uma visão dele de universo como estático. E não apenas ele, a grande maioria dos físicos na época, né, viam essa questão assim, que o universo deveria ser estático. Você pode estar se perguntando, tá, mas isso aqui a gente deduziu com mecânica clássica, né? Foi uma dedução com mecânica clássica, mas a gente colocou, né, de maneira fenomenológica aqui alguns parâmetros relativísticos, como por exemplo o termo de radiação. E o fato é que, deduzindo relativisticamente, você chega nas mesmas conclusões. Então a tentação natural para o Einstein, que tinha as equações da relatividade, era, bom, eu acredito que o universo não é desse jeito, né? E tem até uma frase famosa do Einstein, né, para o Lemaitre. O Einstein disse, depois de assistir um seminário do Lemaitre, né, ele disse para o Lemaitre que, não são palavras textuais, mas o significado é esse. Ele disse mais ou menos isso para o Lemaitre. A sua matemática está correta, mas a sua física é abominável. O Lemaitre era um matemático que depois tinha ido fazer doutorado em física, em astrofísica, né? Trabalhou com Eddington na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, trabalhou no MIT, etc. Teve contato com muitos astrofísicos. Então ele era de formação matemática. E o Einstein disse, olha, isso
matematicamente está certo, de fato você interpretou correto ali os termos matemáticos e tal, mas fisicamente a tua interpretação está errada. E o que o Einstein fez foi, eu vou voltar na equação da relatividade geral, equação de campo que a gente colocou, e eu vou mostrar uma maneira, ou vou alterar essa equação de uma maneira que no final desse processo a gente fique com o universo estático. E aí isso ficou conhecido com um termo, né? Ele colocou um termo, eu vou mostrar para vocês como é que esse termo é colocado, por que ele é colocado, vou mostrar agora. Mas esse termo ficou com o nome de constante cosmológica. O Einstein colocou esse termo lá e conseguiu achar uma solução de universo estático. Já vou mostrar para vocês. Só quero terminar a história, porque depois que ele colocou essa constante, logo em seguida o Hubble convenceu todo mundo com suas observações muito boas de que o universo estava em expansão. E aí o Einstein disse que aquele tinha sido o maior erro da sua vida. Ou seja, ele deduziu as equações prevendo um universo em evolução, que evoluía. As equações diziam isso. Ele poderia, né, ter dito, olha, eu previ antes de todo mundo, através das minhas equações, que o universo evoluiria. Ia mudar de escala e tal. Mas não, ele preferiu mudar as equações que ele tinha deduzido para manter o universo estático e logo em seguida descobrindo que o universo estava em expansão, né? Então essas coisas da vida, né, essas coisas que acontecem, né, o físico, a física é incrível quando ela consegue, a partir de um modelo teórico para alguns dados observacionais, fazer uma grande previsão, né? Como a gente fez previsão de antipartículas e várias outras coisas da física, né? E o Einstein estava às portas de fazer essa grande previsão e não fez, né? Outras pessoas pegaram as equações dele, fizeram a previsão, o Lemaitre fez, o Friedman fez, e ele não aceitou, modificou as equações. Vamos ver como é que ele modificou e por quê. Então é nota 9J, a constante cosmológica. Então a gente tem o seguinte, temos a equação de Friedman-Lemaitre, A ponto sobre A ao quadrado é igual, vamos escrever ela na forma natural, digamos assim, com as unidades, 8πg sobre 3, somatório das densidades, onde entra ômega da matéria e da radiação, menos o termo Kc ao quadrado sobre A ao quadrado. E tenho também o termo, a equação de Friedman, que é a equação de aceleração de Friedman, desculpa. Tem a equação de aceleração de Friedman, que a gente deduziu primeiro e não usamos muito, né? Mas agora a gente vai dar uma olhadinha para ela, que é essa equação aqui. Tá? Essas duas equações descrevem o comportamento do universo, né? A gente olhou bastante para a equação de Friedman-Lemaitre. Quando a gente fala em universo estático, é um universo que não muda com o tempo. Então, o fator de escala não muda com o tempo. Então, A ponto vale zero, né? O fator de escala é constante. Agora, A ponto ser zero significa que se o universo é estático, A ponto ser zero, não basta ser zero num certo instante de tempo. A ponto precisa ser zero o tempo todo, tá? Para ele ser zero o tempo todo, a gente precisa que, de fato, nem ele mesmo mude. A gente precisa que A dois pontos também seja zero. Isso daqui corresponde ao universo estático. Tá um pouco difícil de entender essa analogia, pensa na bolinha. Sempre aquela bolinha é um exemplo maravilhoso. Você joga uma bolinha, a bolinha vai com velocidade x ponto, ou y ponto, né? Vamos usar o eixo y para vertical. A bolinha tem velocidade y ponto diferente de zero, eu joguei para cima. Só que quando ela chega no ponto mais alto, y0 é zero. Desculpa, y ponto é zero, a velocidade é zero lá em cima. Então y ponto é zero. Depois ela começa a descer, y ponto começa a crescer, e ela muda de sinal. Então a velocidade diminui, zera, e depois aumenta, tá? Há essa mudança. A velocidade não é constante, mas lá em cima ela é zero. Por que a velocidade não é constante? Porque tem uma aceleração atuando. Y, dois pontos, tem uma aceleração, que é g, atuando. Então faz a velocidade diminuir e depois aumentar. Para ela ficar como sendo zero o tempo todo, a bolinha ficar parada mesmo o tempo inteiro, eu preciso ter a aceleração zerada também.
Tá? A aceleração diferente de zero vai me dar aqui, olha, em algum momento a velocidade pode ser zero, depende das condições iniciais. Em algum momento ela pode ser zero, mas depois ela muda. E o que o Einstein queria era um universo estático, que não muda, né? Tá? Então, universo estático significa ter essas duas condições. A gente pode jogar essas duas condições aqui, tá? Para perguntar, essas equações permitem um universo estático? Então eu vou jogar aqui, ó. A primeira que eu vou jogar, na realidade, é o seguinte. Bem fácil. A dois pontos igual a zero. Joga aqui A dois pontos igual a zero e você vai tirar de cara, né? Nem preciso escrever, porque é tão óbvio. Ó, bota igual a zero aqui, isso aqui é uma constante, some, você tira de cara que A dois pontos igual a zero implica, ou vai ser zero somente se a soma das densidades for zero. Ah, mas dá. Eu posso ter uma densidade positiva e uma negativa. Pode nada, né? Essa densidade, lembra? As energias associadas à massa, a gravitação é sempre atrativa, e a energia associada ao campo de radiação, que também vai ser uma energia positiva, tá? Então, as densidades, como ρm é maior que zero e ρr é maior que zero, significa que eu só consigo um universo estático se o universo estiver parado. Desculpa, se o universo for vazio. Então, vai ser um universo vazio e mais, vai ser um universo plano também, porque se ele está vazio, né, ele tem curvatura plana. E é evidente que a gente não vive num universo vazio. Existimos existe eu, existe você, existe muita coisa aí no universo. Então é absurdo, tá? Universo estático. Mesmo que ele pensasse, né, densidades pequenas, iria ter uma variação ao longo do tempo. Não dá. O que a gente... Tá, mas eu quero forçar esse negócio. Bom, para forçar essa solução, naturalmente eu vou precisar colocar um outro termo aqui. Um outro termo que, somado com esse, dê sempre zero, certo? Para ter o A ponto igual a zero. Então, vou precisar colocar algum termo desconhecido aqui. Eu vou somar aqui uma certa constante. Tá? Um certo valor. E esse valor, né, somado com o ρ aqui, vai se cancelar. E aí eu vou conseguir um universo estático, tá? Só que, quando eu somar essa constante aqui, eu posso pensar nessa equação como uma integração dessa, né? Quando eu somar essa constante aqui, eu vou precisar botar ela nessa equação aqui. Assim como eu tenho esse termo aqui, olha, eu vou precisar ter esse termo aqui. Então, se eu fizer essa modificação aqui, eu também vou precisar fazer a mesma modificação aqui em cima, tá? No caso, a gente vai usar uma constante... deixa eu botar ele um pouquinho mais para o lado aqui. A gente vai usar uma constante já escrita de uma maneira útil para a gente, né? A gente vai usar a constante que é fazer o seguinte, eu vou somar nas duas equações um lambda, constante cosmológica, c ao quadrado sobre 3. Lambda, c ao quadrado sobre 3, tá? Vou somar nessas equações. Veja, se eu tiver essa equação agora, eu consigo um A ponto igual a zero sem essa solução maluca aqui. Quer ver? Então, se A ponto for zero, né? Desculpa, A dois pontos igual a zero, eu vou ter, como eu falei para você, que a gente vai ter menos 4 πg sobre 3, a soma das densidades, mais lambda c quadrado sobre 3 igual a zero. Isso daqui me dá a soma das densidades. A soma das densidades, né? Eu vou passar para lá, vai ficar, né? Esse termo para cá, vai cancelar os 3. A soma das densidades vai ser lambda c ao quadrado sobre 4 πg. Tá? Sobre 4πg. Isso aqui é a soma das densidades.
Então dá um universo que não é vazio. E quanta massa tem nesse universo, eu ajusto com o lambda. Se eu quero um universo com, né, eu tenho um universo com lambda maior, eu tenho mais massa. Se eu tenho um universo com lambda menor, eu tenho menos massa. De qualquer maneira, o A dois pontos vai ser zero sempre, tá? Então eu posso dizer o seguinte, poderia inverter essa equação, calcular o lambda como função da massa, da densidade, tá? Então eu calculo qual é a densidade do universo, eu digo quanto que é o lambda. Mas o lambda é uma constantezinha. E aí, o que é interessante é que eu sempre consigo colocar o A2.0. Pois bem, então o lambda é calculado, né, de modo que o A2 ponto vale zero e a partir da massa que eu tenho no universo. Agora, vamos ver qual é o efeito disso na equação de Friedmann-Lemaitre, para a gente poder ver como é que as coisas variam, né? Então eu vou jogar esse termo aqui nessa equação, colocando o A ponto igual a zero. Então vai ficar assim. 0 é igual a 8πg sobre 3. No lugar da densidade, da soma de ρ, eu vou colocar lambda c ao quadrado, 4πg, aí os outros termos, menos k, c ao quadrado, sobre a ao quadrado, mais lambda c ao quadrado sobre 3. Aí eu cancelo isso daqui, dá 2, e eu vou ficar com 2 lambda c quadrado sobre 3, mais lambda c quadrado sobre 3. Agora você entendeu o 3, né? Porque daí vai ficar 2 mais 1, 3 lambda c quadrado sobre 3, menos kc ao quadrado sobre a ao quadrado. Tudo isso é zero, né? Aí cancela aqui. Como é zero, né? Eu posso, né, cancelar também o c ao quadrado. Então você entendeu de onde que vem o c ao quadrado sobre 3 nessa história. É para poder fazer esses cancelamentos aqui. E aí eu concluo que o lambda vale k. Nessa minha k sobre a ao quadrado, né? Faltou quase nada aqui, né? O lambda, portanto, o lambda, essa minha constante, é igual ao k sobre a ao quadrado, tá? Então eu consigo colocar essa constante cosmológica aqui no universo de uma maneira que eu tenho a equação zerada. E foi isso que o Einstein fez, tá? Modificando daí as equações de campo. Lá, pegou aquelas equações que a gente tinha escrito antes para a relatividade geral e colocou esse lambda lá dentro. E disse, olha, lambda é um parâmetro livre aqui. Sendo um parâmetro livre, eu posso impor uma condição de contorno no meu universo, isso aqui é uma condição de contorno, e achar uma solução razoável, tá? Onde o lambda vai depender, vai ser isso daí que você está vendo, tá bom? Pois bem, a gente pode até agora, então, olhar um pouquinho como é que seria um universo onde tem esse lambda, e como é que ele vai evoluir, né? Se eu tiver essa equação de lambda, então, eu vou ter essa equaçãozinha que você está vendo aqui, tá? A gente pode se perguntar o seguinte, como seria um universo dominado pelo lambda? Num universo dominado pelo lambda, sumiria, né, a radiação e a matéria, porque quem está dominando esse universo é o lambda. Então eu teria o seguinte, universo, essa aqui é a nota 9K. Tá? Universo dominado por lambda. Então, sumindo a influência, não é que eu estou colocando de novo o universo igual a zero, que seria absurdo, né? Colocar de novo o universo igual a zero. Ele está sumindo essa influência, tá? Universo igual a zero não, universo parado, né? Não é universo parado, estático, tá? Sumindo essa influência, eu vou ter o seguinte, A ponto sobre A ao quadrado vai ser aproximadamente ômega, lambda, isso aqui é o lambda maiúsculo, né? Tem um lambda minúsculo, que é o do comprimento de onda, e esse lambda maiúsculo. Lambda c quadrado sobre 3, menos kc ao quadrado sobre a ao quadrado, tá? Então vai ser aproximadamente isso dali. O primeiro caso que a gente pode analisar, mais fácil de todos, se k vale zero, né? Então universo plano, completamente plano. Se o k valer zero, eu vou ficar com a equação
que A ponto sobre A ao quadrado é igual a lambda C quadrado sobre 3. Essa equação aqui, né, a gente pode tirar a raiz dessa equação. Quando a gente tira a raiz dessa equação, pode ter uma solução positiva e uma solução negativa. Naturalmente, hoje o universo tem um A ponto positivo, então a gente vai assumir que a solução aqui é positiva. Então a gente vai ficar com A ponto sobre A é igual a lambda, a raiz de lambda, C sobre raiz de 3. Tá? A gente vai ter, na verdade, um dA sobre A igual a uma constante, que eu vou chamar de C, né? Esses lambda, isso aqui é uma constante, tá vendo? Isso aqui é tudo uma constante. Vezes um dt. Certo? E aí eu vou integrar esse negócio aqui. Integrando esse negócio. Essa integral aqui, eu não quero colocar as condições de contorno ainda. Essa integral, a gente vê que do lado vai dar um logaritmo e do outro lado vai dar um termo que só depende do t, certo? Vai ter um ln de a e um termo que só depende do t. E aí, claro, eu tenho que colocar as condições de contorno, mas eu posso pensar na integral, né, como ln de a igual a uma constante vezes o t, a constante aqui, mais um termo livre, uma constante de integração que vai sumir, que vai aparecer nessa equação. De maneira geral, então, a gente vai ter, né, isso daqui, ó, ln do fator de escala é igual a essa constante que eu coloquei ali, vezes o t, mais uma outra constante, que eu vou colocar como b aqui, tá? Ou seja, o fator de escala, esse mais o b aqui não importa muito, o que importa, na verdade, é que o fator de escala, ele cresce com a exponencial. Tá? Esse b vai ser só um termo multiplicativo ali na proporção. O fator de escala cresce com a exponencial. É um universo que cresce exponencialmente, tá? E é um universo, na realidade, em que a constante de Hubble, Lemaitre, é constante. Porque A ponto sobre A é a constante de Hubble. Na realidade, esse é o único universo em que a constante de Hubble-Lemaitre é constante, tá? E aí, esse universo cresce exponencialmente. É interessante, eu não coloquei os limites ali de integração, justamente porque essa expansão aqui do universo é uma expansão exponencial. E ela pode corresponder a dois cenários. Primeiro, um cenário que a gente chama de Big Rip, o grande rasgo, o grande rompimento. Porque é um universo cuja constante de escala cresce exponencialmente com o tempo, é um universo que vai começar, em um certo momento, vai começar a crescer, e ele vai, a expansão rapidamente vai dominar sobre, inclusive, as interações fundamentais da matéria, e os elétrons vão começar a se afastar dos prótons desse universo, né? Porque a expansão, a escala cresce tão rápido que domina essa influência. Então, você pode pensar em termos de aglomerados de galáxias, né? Eles hoje, as galáxias se mantêm unidas, mas a expansão ficando tão rápida, elas começam a se espalhar. Se eu pensar em termos de grupos locais, também vai começar as galáxias a se espalhar. Lembra que a gente calculou a partir de que escala o fluxo de Hubble domina sobre as velocidades peculiares. O fluxo de Hubble vai ser tão intenso que ele vai começar primeiro, né, nesse universo exponencial, o fluxo de Hubble começa a dominar sobre as velocidades peculiares das galáxias, nos aglomerados. Então o fluxo de Hubble, mesmo dentro dos aglomerados, vai ser maior do que 1000 km por segundo. Vai ter um momento em que o fluxo de Hubble vai ser 10.000 km por segundo. Então essas velocidades peculiares, os aglomerados se desfazem. Depois, a própria galáxia, né? Nós temos velocidades das estrelas em órbita. O fluxo de Hubble vai ser mais rápido do que essas velocidades, a própria galáxia vai se esmigalhando, vai se despedaçando. Você pode imaginar um universo onde as coisas vão se desprendendo umas das outras, arrastadas pela expansão do universo. Aí depois você tem o sistema solar e assim por diante, até chegar no ponto em que os próprios núcleos atômicos, as partículas vão se espalhando. Todas elas porque o fluxo de Hubble está crescendo exponencialmente e vence sobre qualquer velocidade que você tenha, qualquer velocidade peculiar em qualquer sistema ligado.
tá? Isso seria o Big Rip. Então, essa constante cosmológica implica isso. E isso, naturalmente, só vai acontecer no universo onde ela domina sobre todas as outras. Então, o universo, a morte do universo. Tá? Essa constante cosmológica vai dizer que o universo vai terminar dessa forma. Mas tem um outro cenário interessante, em que isso, de certa forma, foi aproveitado, que é a teoria da inflação do universo, que a gente vai ver bem no finalzinho do curso, mas já não custa, mas já posso adiantar, porque eu sei que muitos de vocês já ouviram falar da inflação, né? No cenário de inflação, o universo inicialmente expande exponencialmente. Quando a gente diz que o universo expande exponencialmente, é isso que a gente quer dizer em termos de equação. Quer dizer que a gente tem uma equação com essa cara e que o universo, o fator de escala, cresce exponencialmente. Tá? Então também o universo expande muito rápido. Só que aí na inflação ele para de se crescer exponencialmente. Aí o que acontece é que essa constante lá na inflação, ela depende de outras coisas e ela muda com o tempo, né? Há uma transição ali no universo e ele para de crescer exponencialmente. Mas em termos de equação é isso que é colocado, tá? É uma expansão exponencial. Resta ainda a gente olhar o caso em que o K não é zero. O caso em que o K não é zero, eu tenho uma solução possível aqui, que seria, olha, o K é diferente de zero, mas o termo é positivo, o termo da direita. Tem que ser positivo, né? Senão quando eu for tirar a raiz vai dar um número complexo, e eu não quero fator de escala complexo, tá? Então o termo da direita é positivo. Os dois juntos, o K é tal que com o lambda, eles são tais que eu estou trabalhando num regime em que eles são positivos. Nesse caso, eu posso tirar, posso elevar ao quadrado aqui, né? Elevar ao quadrado, multiplicar pelo A, etc. E eu vou ficar com uma equação diferencial, que daí já não é tão fácil de ser resolvida assim. Tem solução, mas a gente não precisa entrar aqui. A equação diferencial vai ser essa daqui. A ao quadrado mais KC ao quadrado igual a 0. Eu simplesmente vou pegar e vou fazer A ponto ao quadrado, A ao quadrado. Daí eu passo o A quadrado multiplicando e depois jogo todo mundo para cá e eu vou ficar com essa equação aqui. É uma equação diferencial, tá? Equação diferencial que tem solução. A gente vai de novo assumir que aquele cara é positivo. E nesse caso, a solução, uma solução bem complicada, ela vai depender de senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, mas é interessante ver que ela tem uma cara que é assim, olha, que é o universo que encolhe e depois aumenta nesse cenário, tá? Nessa solução a gente tem uma das soluções possíveis para justificar uma teoria também bastante interessante, que é o universo ricocheteante, bouncing universe, né? Bouncing back universe. Então você tem um universo que ele diminui de tamanho, ele pode ficar muito pequeno, muito pequenininho, e depois ele cresce de novo. E no futuro ele pode diminuir de novo de tamanho. Então é um universo que expande e encolhe, expande e encolhe. E quando ele encolhe, ele fica tão denso que tem condições iguais às que a gente acredita que o universo tenha tido no começo por causa da radiação cósmica de fundo. Tá? Então nesse processo de expansão e encolhimento do universo, a gente tem essa solução possível. Ainda existe o cenário aqui, olha, em que eu teria, por exemplo, um lambda negativo e um K negativo. Daí só troca os sinais da equação e a solução fica com uma cara muito semelhante a essa daqui, tá? Eu não vou pôr aí porque aqui é uma solução bem qualitativa, né? Eu nem estou explorando esses cenários aí, tá? E aí, então você vê que o Einstein ter colocado a constante cosmológica permitiu soluções interessantes para o universo. E depois disso aí a gente, como diz o Schneider, né, que é um dos livros textos que a gente está usando, né, depois disso a gente nunca mais conseguiu colocar de novo a constante cosmológica na caixa. Uma vez que ele tenha tirado da caixa aquela ideia de lambda ali, nunca mais ela voltou. Porque a constante cosmológica ela permite cenários interessantes de solução para a equação de Friedmann-Lemaitre. Então, todas as vezes que a gente
todas as vezes que a gente procura uma solução diferente para a equação, é uma abordagem, trabalhar em termos da equação da constante cosmológica. Existem outras, tá? Mas o fato é que a gente tem muitas incógnitas hoje nos modelos cosmológicos, as observações nos dão muitas incógnitas. É inevitável para o físico querer colocar um parâmetro livre na equação, para fechar os resultados. E esse parâmetro livre é uma constante, é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Porque se eu coloco um outro parâmetro, eu preciso aí justificar um pouco melhor ele, de onde que ele sai. Uma constante é um pouco mais fácil de ser colocada, tá? Então, apesar de ter sido o grande erro do Einstein, hoje, essa constante cosmológica, ela volta a fazer parte da cosmologia, é a energia escura, ela está associada à energia escura, a gente vai ver no futuro aí, na próxima aula, e ela é super importante para a cosmologia, então Einstein não viu isso, né? Porque a energia escura, essa ideia de energia escura, é algo que se solidificou depois da descoberta da expansão acelerada do universo. E o Einstein morreu muito tempo antes disso, né? 40 anos antes dessa descoberta aí. Então hoje talvez ele diria, olha, foi meu maior erro que depois eu desfiz e foi meu maior acerto, né? Não sei. Porém, como é que ele encararia essa ideia de um universo expandindo aceleradamente? Se ele já não gostava do universo que expandia, né? Imagina um que expandia aceleradamente. Enfim, são especulações, né? O fato é que o lambda nunca mais deixou de fazer parte da cosmologia. Tá joia? Um abraço.